Olá, meu nome é Flávio Furlan e hoje a gente vai falar sobre Fiori. Eu não vou falar sobre a teoria de Fiori, eu não vim aqui para explicar o que é Fiori. Eu vim aqui só para comentar sobre a treta que aconteceu depois que o Fábio postou um blog na SCN, também no ABAP 101, no Twitter, chamando a atenção da SAP estar inflando ou não o número de aplicações Fiori. É isso que eu vou falar hoje. Eu devo receber pelo menos todo dia a seguinte pergunta: mas o que é Fiori? Fiori é uma linguagem? Fiori é um framework? Fiori é um servidor? Não, Fiori nada mais é do que um documento. Sim, é um documento onde a SAP explica como é que as aplicações têm que se comportar com relação à interface com o usuário. Só isso. Nasceu em 2013, especificamente dia 15 de maio de 2013. E simplesmente é um documento, é um guia, é um guideline. Não é um servidor, não é uma tecnologia, não é nada em específico. Simplesmente é um guia para mostrar como é que as aplicações SAP vão se comportar ou vão aparecer daqui para frente. E desde então a SAP vem criando aplicações Fiori. E aí ela tem um contador na internet. E esse número vem crescendo bastante ultimamente. Foi aí que o Fábio começou a desconfiar, ele começou a achar estranho aquele número crescer, porque dava mais ou menos aí um aplicativo por dia, ou quase 2 aplicativos por dia gerados. Isso é bastante coisa, mesmo sendo para SAP. E aí ele começou a questionar, investigar, e aí ele achou algumas coisinhas bem interessantes. E é isso que eu vou falar hoje aqui nesse vídeo. Tá lá, mas tá bom. Então antes de falar da treta, vamos ver só o que é Fiori. Quais são esses conceitos então que estão relacionados aí ao Fiori? O que a SAP prega com Fiori é uma experiência holística. Então não é só a cor da tela, não é só onde estão os botões, mas sim como que o usuário, qual é a experiência do usuário utilizando um sistema SAP. Eles falam que tem que ter facilidade de uso, tem que ser intuitivo e rápido de aprender. Ele tem aqui algumas características. Ele tem que ser baseado em papéis, ou seja, quando você abre uma aplicação Fiori, ela tem que servir apenas um único tipo de pessoa, ou um cargo ou tal. É diferente, por exemplo, da VA01. Todo mundo acessa a VA01, mas agora a VA01, em teoria, no Fiori some. Eu teria o quê? Telas específicas para o cara de vendas, telas específicas para o cara de finanças e assim por diante. Ele tem que ser lindo, tem que ser bonito e é isso, tem que ser bonito. Ele tem que ser coerente, tá? Então eu vou ter a mesma tela, o mesmo comportamento em todos os devices. Telefone, não importa se ele é no desktop ou no tablet. Não importa, ele tem que ser sempre a mesma coisa. Ele tem que ser simples, né? Simples não no seguinte sentido que falta alguma coisa, mas sim foco no que é importante. E adaptável, ou seja, você faz uma aplicação, de novo, ela tem que rodar em qualquer device, em qualquer plataforma. Tá, e o que o Fábio tem a ver com isso daí? Bom, se você não conhece, o Fábio Pagotti é um dos editores do ABAP 101. Se você não conhece o Fábio, então quer dizer que você não vem lendo o ABAP 101 há uns bons anos. O Fábio, vou dizer assim, do ABAP 101, da grande equipe do ABAP 101, ele foi o primeiro a acreditar realmente no Fiori, SAP UI5, HANA, tá? Ele foi o primeiro a começar a pesquisar a fundo sobre isso daí. E ele acredita muito nesses conceitos. Se você dá uma olhada dentro do ABAP 101, você vai ver uma série de posts onde ele defende que você, abapeiro, ou você que está aí vendo, tem que aprender Fiori, tem que aprender a desenhar aplicações no estilo Fiori. E ele tem razão, porque isso daí é o futuro. Se você não acredita nisso, você tá fora. O Fábio, das pessoas que eu conheço, é uma das pessoas que mais conhecem o UI5, mais conhecem Fiori, mais conhecem HANA. Você sabia que o Fábio dá aula disso? Então se você quiser ter aula com ele, manda um e-mail para mim ou entra lá no blog e manda um e-mail pra gente, tá? Que eu mando os detalhes para você sobre os cursos que ele ministra. E vem acompanhando de perto a quantidade de aplicativos Fiori que a SAP está gerando. Inclusive, ele vem fazendo posts sobre isso, porque ele até esse momento ele achava realmente que a SAP estava criando um monte de aplicativos Fiori. E para quem acredita na coisa, quando você vê que a empresa está criando vários aplicativos, isso significa que você está fazendo uma aposta acertada. Legal, então maravilha, eu estou gostando de você, SAP, você está criando um monte de aplicativos Fiori. Mas aí veio o problema. O Fábio não é burro, ele começou a enxergar o quê? Que alguns aplicativos não necessariamente seriam Fiori. E aí que a treta começa. O Fábio começou a perceber que tem alguns aplicativos que não necessariamente eram Fiori, mas sim só tinham a carinha do Fiori. Ou seja, as cores, só tinha lá aquele template, só tinha o estilo do Fiori.
Tá? Então um monte de aplicações, como por exemplo aplicações WebGimpro, sendo considerada como Fiori. E aí acho que a gota d'água foi quando ele começou a ver aplicações realmente que era SAP GUI, mas dentro do Fiori, dentro da web. E aí ele ficou bravo. Aí ele postou um blog na SCN, cheio de ironia, mostrando ali que a SAP estaria desvirtuando do Fiori. A princípio parecia um post de desabafo, que gerou bastante ruído e inclusive com gente importante respondendo para ele no post. Hoje, pelo que eu consigo ver, eles têm 16 comentários, tá? Já. Incluída de gente graúda. Então, se você ler os comentários, você vai ver coisas como, por exemplo, pathetic, embarrassing, bad move. A SAP nunca foi... Acho que esse daí é um dos comentários mais chocosos. A SAP nunca foi uma empresa de design e nunca será. Uma das pessoas que comentou no blog dele, o Sam Yan. Se você não conhece quem é esse cara, ele só é o chefe de interface. Vamos dizer assim que é o presidente de design dentro da SAP. Ninguém é maior que ele dentro de design na SAP. Ou seja, realmente chamou a atenção de alguém. Ele veio lá, deu uma explicação, falou que considera que é para olhar a classificação dos aplicativos Fiori, etc, etc. Mas o ponto do Fábio não é porque a SAP estaria mentindo ou estaria querendo mostrar que ela está trabalhando mais do que ela deveria. Mas sim, se você considera que um aplicativo WebGimpro é Fiori, seja lá por qual motivo que for, quer dizer que a própria empresa não está respeitando os conceitos de Fiori. Isso para mim é a parte grave. Isso para mim é onde tem que chamar a atenção. Essa daí é a denúncia que ele está fazendo. É o famoso liderança por exemplo, sabe? É quando você lidera mostrando o exemplo. A SAP deveria ser a guardiã dos princípios do Fiori. Ela que deveria chegar ainda por cima em clientes e falar: ei, você, aí esse programa que você está fazendo aí não é Fiori não, meu amigo. Isso daí é outra coisa, mas não é Fiori. Vem cá que eu vou te mostrar como é que escreve a aplicação Fiori. Outro comentário do Helmut Stemmen, não sei se é assim que fala, ele falou uma coisa interessante. Você vê o Fiori nascendo. Você sabe que aquilo ali é feito com UI5. E aí você chega e fala: ei, então eu preciso, para usar o Wi-Fi e usar o Fiori, eu preciso aprender o quê? JavaScript. Aí você, abapeiro, fala: putz, beleza, então eu vou precisar voltar para o banco escolar e aprender JavaScript. De repente aparece a SAP e fala: então, sabe aquele WebGimpro que você fez em ABAP? Aquilo ali também é Fiori. Aí você diz então, o que você faz? Você volta lá no seu currículo e diz: oi, eu já programo Fiori há muito tempo. Porque é só fazer um aplicativo WebGimpro. Eu não preciso aprender JavaScript. Tá vendo quais são as implicações desse tipo de coisa? Então a grande pegada aí foi você considerar o SAP GUI HTML como Fiori. Então, o que você faz? Você pega aquela camada ali do SAP GUI e coloca na web e chama aquilo ali de Fiori. O Bruno também comentou e eu acho que ele adicionou um ponto importante. Apesar de eu achar que é um pouco mais romântico do que realmente as pessoas vão entender daquela maneira. Ele fez um paralelo com o X11 no Linux. Então você é um cara versado em Linux. Você não precisa do gerenciador de janelas, você não precisa de uma interface gráfica para você, tá? A interface gráfica nasceu para usuários que não querem saber quais são os comandos do Linux. Isso significa o seguinte: se você é um usuário avançado, você não precisa entrar no gerenciador de janelas. Você faz isso tudo via linha de código. E aí que entra o paralelo. O Fiori, as aplicações Fiori seriam o quê? O tal do X11, o gerenciador de janelas, a interface gráfica do Linux. E o SAP GUI seria para os usuários avançados, para os hackers. Eu gosto dessa definição, não sei se a SAP gosta, não sei se a SAP enxerga desse jeito, mas eu gosto dessa definição. E para ser sincero, eu gosto do SAP GUI, porque ele é mais rápido, ele resolve rápido tudo aquilo que você precisa. Eu não acho que teria que ter uma SE38, S80 para o Fiori ou em web, ficaria muito lento. Deixa isso daí para os usuários que vão utilizar o sistema no dia a dia. Então eu concordo com você, Bruno, mas ainda acho que é muito romântico essa visão. Não acho que a SAP pense dessa maneira. E aí vem o comentário do Custódio. Esse é ácido. Eu gosto dele. Aí ele colocou lá então que agora a gente poderia colocar no nosso currículo experiência em Fiori 18 anos. É comentário ácido, é um comentário cheio de ironia, mas está certo. Já que a gente está falando do Custódio, agora vamos para uma outra plataforma, onde aconteceu também uma outra tretinha. Não foi uma tretinha, não foi uma treta, ninguém brigou, ninguém xingou um ou outro, mas foi um leve bate-boca entre o Custódio
e o Tobias, o alemão mais carioca do mundo SAP. Então tudo começou, vocês podem ver aí, ele publicando, né, concordando com o Fábio, e aí tem a resposta do Tobias. Falou, isso daí já existia já fazia um tempão, a SAP já considerava um monte de coisa que em teoria não seria Fiori, e é Fiori, por que agora estaria tão preocupado? E aí o Custódio começou a puxar um monte de tweets antigos, posts antigos, onde a SAP mostrava que aquilo não era verdade. Tá? Mas esse não é meu pronto, eu não tô querendo aqui dar uma de agitador não, mas só para vocês terem ideia que o assunto não é simples, tá? O assunto gera polêmica sim. Num dos N comentários lá da SCN, tem o John Moy, tá? Ele é um cara bem conhecido aí da comunidade SAP, um cara bem respeitado, que menciona também um post que ele fez justamente sobre esse assunto. Aconselho muito você ler esse post, porque é bem legal, porque ele conta algumas histórias. Então, no final da década de 90, a SAP lançou a nova interface dela, a tal da Enjoy. A gente ainda vê esse Enjoy rolando por aí já faz um tempão. Muitos consideravam essa mudança na interface algo parecido quando eles mudaram do mainframe para o R3, mas não deu muito resultado, porque nesse meio tempo o que aconteceu? A explosão da web. Para responder isso daí, a SAP fez o tal do ITS, ou ETS. Que significa isso daí? Que eu vou pegar o SAP GUI e colocar isso daí embarcado dentro de uma tela web e falar que isso é web. Na firma onde eu trabalho, eles usam isso daí hoje na produção. Funciona bem porque eu não preciso ter o SAP GUI instalado, ou melhor, eu não preciso ter o SAP Logon e fazer com que a pessoa faça o login através do SAP Logon. Sim, eu chamo através do portal, é interface web e eu continuo na web. Então, para o usuário, beleza, parece que eu estou ainda dentro do browser. Mas isso é um jeito malandro, né? Porque no final das contas ainda tem que ter o SAP GUI instalado na máquina e é o SAP GUI ali rodando dentro de um browser. Então a SAP pensou, bom, agora eu preciso fazer aplicações web, tá? Qual é a linguagem web no ano 2000? Acertou, o Java. O Java no tempo do Shai Agassi foi uma estrela dentro do universo SAP. Tá? Se hoje a gente tem vários posts dizendo que o ABAP vai acabar, é por causa dessa época. Acabou, Java vai matar, Java é a linguagem queridinha do universo todo, então quer dizer que Java é o que o bicho vai pegar, Java vai dominar tudo, Java é a linguagem de interface com o usuário, Java é a linguagem do back-end, Java é a linguagem de tudo. Não foi bem assim que aconteceu. Tá? Nesse meio do caminho, teve lá uma treta que a Sun foi comprada pela Oracle, a Oracle virou dona do Java, e vocês sabem muito bem, ou se não sabem, vai ficar sabendo agora, a Oracle é a arqui-inimiga da SAP. Então você imagina, você está postando numa linguagem em que a sua arqui-inimiga é a dona. Então, o que fez? A SAP teve que mudar de planos. Foi aí que voltou os amores com a ABAP, foi aí que tinha o WebGIM para Java, crescendo estrondosamente, e de repente falou, não quero mais, vamos migrar então para ABAP, até porque tem um monte de abapeiro e tal, foi com essa desculpa. Mas eu ainda acho hoje que foi porque a Oracle comprou e agora o Java é da Oracle. Tudo isso no meio dos anos 2000, tá? Então vamos lembrar que isso daí aconteceu bem rápido. Então aí a SAP precisava necessariamente de alguma coisa mais ágil. Com o advento da internet 2.0, de internet, aplicações modernas, eu preciso ter aplicações porque os millennials estão aparecendo aí, eu preciso criar aplicações que eles gostam, blá 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 blá. Foi daí que nasceu o Fiori. E aí a SAP investiu bastante, então num curto período de tempo pulou de 1.200 aplicativos para mais de 7.000 aplicativos. Foi quando eles colocaram um monte de transações de configuração e inflaram esse número. Conclusão, bom, eu não estou aqui para falar sobre a briga em si, eu não estou aqui para falar da treta do Custódio com o Tobias ou Tobias com o Fábio, etc. Não me interessa isso daí. O que me interessa é ver como a SAP está lidando com a sua própria tecnologia e ficar esperto com isso daí. Eu vou falar por que isso me importa. Porque aqui na firma onde eu trabalho, eu sou um dos responsáveis por difundir tecnologia. E uma das coisas que eu fui incumbido foi de fazer algumas apresentações sobre HANA, sobre SFIN, sobre S4HANA e inclusive Fiori. E na minha apresentação, obviamente, eu falo todos os pontos relacionados ao Fiori. E eu falo, Fiori é isso, Fiori é muito bom, as aplicações vão ser assim, assim, assado. E aí vem a SAP e diz, olha então, o seu programa WebGIM Pro, só porque tá aí com a carinha e as cores do Fiori,
é Fiori também. Aí vem a SAP e coloca um monte de aplicativos WebGIMPro e fala, oi, isso daí é Fiori também. Ou então coloca um monte de aplicativos que são do SAP GUI, só com as cores do Fiori e fala, então, isso é Fiori também, mas é configuração, mas é Fiori também. E aí você fica com que cara? Você vem lá e apresenta isso daí. Você fala que o novo sistema vai ter um monte de cara diferente, que tudo vai ser maravilhoso, tem um monte de conceito, que a SAP tá isso, aquilo, outro. Mas aí ela é a dona, então ela toma as decisões. Isso fez com que eu ficasse mais esperto e eu parasse essas apresentações. E eu vou esperar um pouquinho mais, porque eu quero ver o que a SAP vai fazer com relação ao Fiori, qual é o futuro do Fiori. Eu não vou entrar aqui nem em discussão sobre as especulações da SAP até o Fiori tá morrendo. Eu não quero nem ver isso daí. Porque a discussão da ABAP tá morrendo nem acabou, eu não quero entrar em outra discussão de coisa que tá morrendo. Então o meu comportamento é esperar um pouquinho mais. Eu quero ver como é que vai vir o SDK da SAP para Apple, então eu vou esperar um pouquinho mais. Esse vai ser o meu comportamento daqui para frente. Quero esperar um pouquinho mais o lançamento do SDK para o iOS, onde você vai poder criar aplicações para iOS no estilo Fiori. Eu quero ver como é que a SAP vai fazer isso daí. Para falar a verdade, eu tô achando que a SAP vai dar um bela de uma banana para as aplicações desktop e vai começar a focar em coisas web, mais para o usuário final. Mas isso eu não sei, eu tenho que esperar, eu tenho que ver o que vai acontecer, tá? Esse foi meu vídeo, um pouquinho diferente hoje, só eu falei, eu não mostrei código nenhum, mas é uma coisa que me chamou a atenção e para você ficar esperto com isso também. Falou? Um abraço para vocês, dá o like aí embaixo, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião sobre Fiori. Se você já teve alguma experiência com Fiori, deixa aí embaixo no comentário que eu vou comentar em algum vídeo mais para frente, tá bom? Não esqueça, assine o canal e até o próximo vídeo. Um abraço.